Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, Batendo o Guizo, o veneno da política, aqui na série de podcast de Preto no Branco, que também na parte impressa já circula, graças a Deus, mais uma sexta-feira, nas bancas e nas ruas, na manchete principal, manchete de capa, 72 anos depois. Referenciando aqui, evidentemente, que o próximo aniversário do nosso município estaremos comemorando agora, no dia 14 de novembro. Duas cobras criadas estão aqui hoje no programa, agradeço a presença, correria grande para ajustar a agenda e nós podemos fazer esse trabalho. O Dieguito ali do outro lado na parte técnica, e me refiro primeiro ao Dr. Tiago Kozak. Bem-vindo, Tiago, advogado, apresentador de rádio, virou radialista agora recentemente, viu, Precioso? Precioso é o Mário de Sá, o nosso outro convidado, que até tentou ser radialista, mas deu uma recuada, não sei se amanhã ou depois ele não volta para o rádio. Tudo bem, doutor Tiago? Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Miguel, obrigado, uma honra estar participando aqui do seu podcast e estou aprendendo aí na área da comunicação ainda. Eu sou apenas um advogado aprendiz de comunicador. Eu vou lhe perguntar daqui a pouco qual é a vantagem de ficar fora do escritório e ir para o microfone. E antes disso, lhe pergunto, podcast também, live também, mas por um curto período. O que aconteceu? O senhor e o Paulo Porsche. Exatamente, meu amigo Paulo Porsche, um abraço, meu Estamos colega. Estamos acompanhando, né? Recebendo nesse momento. E a gente, inicialmente, contratamos 10 episódios, então essa temporada, a primeira temporada fechou, mas em seguida o projeto ele retornará logo em breve. O programa chama? Veritas Podcast. Veritas Podcast. Podcast, que exatamente. É o podcast. Agora, na Rádio Estúdio, onde o senhor está lá apresentando, junto com a equipe, o programa de todas as manhãs, de segunda a sexta, e também tinha um programa no sábado, Os Liberais. Exatamente, o programa que você, inclusive, já participou lá. Com prazer. Tive que suspender por um período, justamente por causa dessa agenda bastante lotada, escritório. E de repente acumula um monte de coisa, Isso. Né, doutor? E trabalhar no meio de comunicação requer compromisso, na verdade, também, né? Com certeza. Não é só ter o nome citado lá e tal, precisa ter um empenho maior. Agora, o Mário de Sá, aqui, nosso outro convidado, também teve programa na Rádio Estúdio, né, Mário? Satisfação em tê-lo aqui, obrigado pela presença. Isso aí, Miguel. Olá, amigos. É uma satisfação estar aqui nessa bancada, né, para debater aí os assuntos ligados à política. Realmente, estive à frente de um programa aos sábados, das 11 ao meio-dia, na Rádio Estúdio. Infelizmente, acabou um programa que estava tomando um corpo bem legal, mas por obstáculos aí no caminho nós acabamos encerrando também o programa. Mas estamos aí, prontos para debater, né, Comunicação, pergunta para os dois, começando com o Mário aí. Hoje em dia a comunidade, o povo, o cascavelense, o paranaense, o brasileiro de um modo geral, sabe valorizar, sabe que pode extrair muito da comunicação ou ainda precisa perceber que tem recursos à mão e que precisa participar, porque senão não vai fazer a diferença, sua opinião? Olha, Miguel, eu vejo que antigamente tinha-se mais participação, até os meios de comunicação com maior credibilidade. Hoje a gente vê muito assim, um ajuste muito fácil de se fazer, principalmente quando se entra no assunto política, porque não se mostra a verdade mais. Se mostra o que é bonito para o gestor, o que vai agradar o meio político. Então, eu vejo que muito se perdeu em termos de credibilidade no meio de comunicação, sabe? O senhor concorda, doutor Tiago? Miguel, eu vejo que a comunicação sim é importante, as pessoas acompanhando cada vez mais, inclusive com a questão da internet, redes sociais, você tem várias plataformas pela qual a informação chega, ao ouvinte. E aquele que sabe aproveitar bem, ele sai Qual para é o frente. critério que tem que ter aquele que precisa da informação? Porque o senhor falou em plataforma, e aí soma-se a isso, hoje um cabedal de alternativas, Nós temos aqui, até está lá o aparelho, o celular que nos permite acesso a tudo isso aí. E de repente vira um arroz de festa. E o cidadão, a cidadã, o jovem, qual critério que tem que ter para se abastecer bem dessas fontes?
Acredito que saber selecionar, né, aquele veículo e também aquela pessoa que está transmitindo a mensagem, sempre pesquisar e não acreditar de forma cega, sempre ter aquele ponto crítico. Buscar saber se realmente aquilo que está sendo falado, colocado, corresponde com a verdade. Como é que faz para evitar o fake news, meu caro Mário Sá? Miguel, pesquisa, né? Apura, vai atrás, levanta, né, onde que você tem assim maior credibilidade em encontrar um assunto, né, verdadeiro. Né? Mas hoje tá bem difícil, né? Hoje a gente vê, né, com a, né, chegada das mídias sociais, né, vários meios aí, onde as notícias rodam muito rápido, né? Então, para se passar uma fake news, um assunto que não é verdadeiro, é muito mais fácil do que era. Mas a gente tem que pesquisar, tem que ir a fundo, correr atrás, né? Buscar sempre, né, informações com quem tem credibilidade para poder passar, né, a verdade. Né? Eu, acompanhando o Estúdio News da Rádio Estúdio durante a semana, observei os senhores que lá estão. Nessa semana o Mantovani, o Bittencourt está em férias, tem o Gilson que faz reportagem e o Dr. Tiago também. Eles entraram muito numa pauta que refere-se a um movimento de rua que vai acontecer agora no dia 15. Do que se trata, doutor? Para que todos de casa também saibam. A gente está falando 15 de novembro, seria isso, 15 de novembro. Exatamente. A manifestação que vai ter agora. Correto. Na verdade, as pessoas do espectro político de direita, digamos assim, estão convocando, né, as pessoas para ir às ruas, aproveitar o 15 de novembro, né, uma data emblemática, né, a proclamação da República, e para protestar pela liberdade, em defesa da liberdade, contra a censura, né, e também contra algumas exageros, excessos cometidos por órgão do Poder Judiciário. Então as pessoas entendem que esse é o momento, né, entendem que muitas coisas erradas estão acontecendo, correto? E quando o povo ele tem que ir para a rua se manifestar, significa que tem algo errado, porque o povo ele tem os seus representantes, seus parlamentares, a nível de município, vereadores, a nível de estado, deputados estaduais, e a nível federal, deputados federais e senadores. Então, quando o povo tem que ir às ruas para brigar, né, pelos seus interesses, né, para se manifestar, é porque os parlamentares, o Congresso, de alguma forma não está funcionando a contento, né? Então é isso que nós estamos repercutindo, né? Lembrando, manifestação de forma responsável, de forma, o que eu quero de saber forma ordeira, de forma pacífica. Se caminha, né? Deriva para pancadaria, não, manifestação, esculhambação e tudo mais, alguma, né? Mais uma tentativa de golpe. Lembrando aqui o 8 de janeiro, nada a ver, né? Exato, nada a ver. O 8 de janeiro foi um acontecimento, um fato isolado, inclusive aqui falando de CPMI, né, algo oficial que acontece no âmbito do Congresso Nacional, apurou-se lá, tivemos informações que tinham pessoas infiltradas no meio dos chamados patriotas, e ficou, ao final da CPI, o relatório não foi aprovado, não trouxe grandes, digamos, revelações para a sociedade, mas isso aí, o movimento do dia 15... Pacífico e ordeiro. Pacífico, ordeiro, responsável. Você pegaria a sua esposa, a filharada, iria para um movimento desse, Mário de Sá, como cidadão, né, eleitor, participativo, pai, chefe de família, trabalhador assalariado, que você disse que né? Precisa correr atrás do pão nosso de cada dia. Será que vai ter bastante gente ou há risco de ser vazio? Miguel, assim, os movimentos são válidos, né? O povo tem que realmente lutar pelos seus direitos. Mas o principal, né, direito que ele deveria exercer de forma correta, né, e coerente, que é o voto, na hora do vamos ver, ele não exerce. Então, eu vejo que é válido. Eu, sinceramente, não iria, né, porque depois do que aconteceu, né, no 8 de janeiro com os chamados patriotas, né, porque patriota não faz o que fez com o país dele, né? Então, não sei se A mais B estava lá, quem está ou não, mas o que fizeram não são patriotas, né? São doentes, né? Caras que quebraram o nosso país, nós tivemos que pagar aquela despesa, né? Independente de quem esteja no governo, isso não importa. Né? Fazer aquilo ali é um absurdo. Você refere ao vandalismo que efetivamente aconteceu. Né? E merecem pagar, e pagar caro certo. Pelo que fizeram. Mas eu procuro exercer, Miguel, na hora de escolher o meu candidato, na hora de escolher a pessoa certa. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vendo lá em Brasília, no Congresso Nacional, de deputados e senadores que até então sempre se colocaram de direita,
caras que lutavam, eram os chamados bolsonaristas, os corretos, os donos da razão. O que aconteceu? Já se entregaram para os paraguaios, entendeu? Então, doutor, é difícil, sabe? Então, assim, o brasileiro, o político é o espelho do seu povo, né? Então, a gente enxerga e vê o que está acontecendo, né? Hoje em Brasília, quem comanda o país são os mesmos que até então apoiavam, né, o antigo governo do Jair Bolsonaro e hoje já estão, né, entregues, né, para o governo petista, né? Vontade, doutor Tiago, comentando o comentário do Mário. Acho que o senhor não concorda muito, né? Não, o senhor irá para a rua com a turma que o senhor puder levar, é isso? Pelo contrário, eu iria me manifestar assim, até porque é o seguinte, nós temos que focar a questão da proposição, né? Liberdades contra a censura, correto? E a questão do vandalismo, até mesmo na bancada do Estúdio News, a própria emissora, sempre deixou claro, aqueles que vandalizaram, aqueles que quebraram, devem responder pelos seus crimes, correto? Mas agora parece que emparelharam com esses aí, flagrados, a turma que não teve nada a ver com isso. Pois teve muitas pessoas... Cidadão septuagenário, octogenário, que inclusive está preso, ou teve preso até há pouco, né? Inclusive, Miguel, o que reforça isso, o Alexandre de Moraes, recentemente, ele chegou a anular um processo que estava sendo julgado já com 2 votos pela condenação, quando o advogado obteve êxito em demonstrar que o cliente dele não estava lá. Ele chegou à noite. Certo. Ele chegou, já estava o pessoal ali mobilizado, já tinha sido... os fatos já tinham ocorrido, correto? Então o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é considerado por muitos aí talvez um juiz não parcial, né? Com parcialidade, correto? Ele mesmo, né? Suspendeu o julgamento e jogou, né? Ou mudou a data aí para dia 20 e poucos de novembro, agora não veio na memória, justamente reconhecendo que aquela pessoa não estava lá naquele momento. Então é uma prova que muitos foram ali responsabilizados ou estão sendo responsabilizados de forma indevida. Qual é a programação que nós teremos acontecendo? Vai ser ali no Largo da Catedral? Ou vai ser passeata e tal? O senhor sabe a programação que vai ter? Miguel, nós ali da Estúdio estamos divulgando, né, apoiamos a causa responsável, né, como eu já antecipei, mas nós não estamos organizando, né? O que nós temos de informação é que será concentração em frente à Prefeitura Municipal no dia 15. Sim. A e depois partir de um deslocamento. Me parece que haverá aí Sim, já foi assim caminhada. Outras vezes, né? E reforçando, é claro, né? Vandalismo, quebra-quebra, isso aí jamais, né? Agora, o Alexandre de Moraes atemoriza você também ou não, meu caro Mário de Sá? Miguel, sabe? Tem medo dele, não? Não tenho medo, até porque eu não devo nada para ele, né? Então, acho que estão dando muita mídia para um cara que até o momento, né, não fez nada, né, em prol do nosso país, né? Aliás, Exatamente. só fez bagunça, né? Então, o país é uma bagunça hoje por causa, o doutor sabe muito bem, o doutor é advogado, tá? Né, usando uma caneta que pesou demais na mão de uma pessoa que estava despreparada para aquilo que deveria se fazer, né? O STF é a instituição máxima que devia colocar a ordem, né, e respeitar, né, os direitos de cada um e respeitar principalmente a Constituição brasileira, né? Mas a gente tem visto, né, e a mesma coisa vale para o próprio Ministério Público, né, que eles hoje, né, o STF e o próprio Ministério Público está acima de Deus, né? São mais do que Deus, né? Você então, concorda com essa tese, então, que o pessoal está extrapolando, né? Com certeza, estão né, passando dos limites, sabe? Mas quem que fiscaliza esse povo do Supremo, doutor Tiago, nos ensine aqui? Porque eles fazem o que quer, segundo alguma teoria, algumas teses aí. E se fazem o que quer é porque estão acima de executivo, de legislativo, e o judiciário seria o primeiro poder, então, no Brasil? É evidente que não, Miguel. Na verdade, o que há uma omissão, né, do nosso Congresso Nacional na figura aqui, mais especificamente, do presidente do Senado. Porque hoje, através do regimento interno da Casa, do Senado Federal, fica a critério do presidente, né, ele colocar adiante, se assim podemos dizer esse termo. Só ele? Representa, sim. Na mão dele? Né? Então ele tem um grande poder, por exemplo, para colocar um processo, uma representação de impeachment. Correto? Em pauta, né? E a Constituição brasileira, ela é muito clara, né? Quem julga ministros do STF por eventual, né? Não estou aqui afirmando que o juiz cometeu, não, mas por eventual excesso, por eventual crime de responsabilidade, é o Senado Federal. E por crimes comuns, que não é o caso, né? Mas só aqui para título de conhecimento, é o próprio STF, julga os seus próprios ministros, certo. Correto? Então, nesse aspecto, né? Se concentrando nessa questão de responsabilidade,
né, seria o Congresso Nacional, mas depende muito da pessoa, do e presidente do também, Senado. viu, Mário, basicamente, de quem denuncia, porque não existe o chamado a provocação de ofício, né? Tem que haver uma provocação por escrito, alguém tem que apresentar, assinar o CPF e tal, e aí movimenta-se a engrenagem da justiça. E aí quem é que vai enfrentar ou vai demandar, como se diz aí no jargão, contra ministro, né? Então tem essa situação aí. Muita gente da imprensa diz assim, estamos mostrando o que está acontecendo, né? Seja o problema que for, ameaçando a condição pública, né? Social, uma obra, buraco e tal. E para o judiciário se manifestar e cobrar um gestor, não basta uma matéria aqui do podcast ou ali da televisão ou as páginas do jornal. Precisa ser feita uma denúncia formal para que a autoridade vá atrás. Você acha que isso é muito burocracia? Como é que funciona na sua cabeça, Mário? Miguel, é muita burocracia, mas também deixou de ter aquele negócio de entregar uma cartinha na porta do Ministério Público e falar assim, esse cara está cometendo um crime. Anonimamente? Isso aí, né? O anonimato é vedado, né? Até porque pode ser, né, de feito de má fé e até prejudicar pessoas que não têm, né, muito culpa com o que está acontecendo, né? Mas eu, assim, Miguel, acho que a questão dos nossos governantes, são eles que têm o papel e a caneta para fazer o negócio mudar. Entendeu? Não fazem porque não quer. Claro que você olhando dentro da composição lá do nosso de Brasília, né, quantos ali não tem nenhum processo dentro do STF, né, que precisa ser engavetado, que precisa ser colocado debaixo do tapete, né? Então, por medo, né, eles não querem mexer numa coisa que seria correta. O doutor, né, estudou para ser advogado. Se ele quisesse ser juiz, ele teria que estudar mais ainda para alcançar, né, passar um concurso Mas público. Ser deputado não precisa ter o canudo. Olha só, então é por isso que a gente tem tiriricas lá dentro, né? Então, né, pior do que tá, não fica, né? Então, assim, você vê, né? E cara, ele já é terceiro mandato, se não me engano, que ele é eleito por São Paulo. Né? Mas para se escolher hoje um ministro do STF... Acho que o Tiririca nem está mais. Tá. Mas já está de novo? É deputado, não desistiu. Uma vez ele disse que não conseguia aguentar olhar para o plenário. Mas voltou atrás, né? Aquilo foi um charminho, né? Bonitinho, né? Então, assim, para o doutor ser juiz, ele tem que fazer um concurso, né? Estudar, ter títulos, ter preparo. Sim. Agora, a gente tem visto no STF, né, colocar, né, pessoas despreparadas, né? Cara que não passou nem... Nunca advogou? Que nunca nem... Mas tem isso mesmo, doutor? Ou é lenda isso aí? Porque veja bem, bem que nós do povo, leigos e ignorantes, até é difícil de acreditar. Miguel, olha só, a questão do preparo, né? O preparo você vai adquirir ali conforme você vai... os passos que você vai dando na carreira, né? A formação de um juiz, um promotor é a mesma do advogado. A base é a mesma, é o curso de Direito, correto? Nós temos procuradores da República, até mesmo muitas vezes, enfim, né, juízes federais, é a mesma base, é a mesma formação, correto? A questão é que no Brasil você tem lá você tem um concurso público que demanda bastante conhecimento, um conhecimento bastante aprofundado, né, uma prova difícil, correto? E nas cortes superiores é o nosso sistema político, a Constituição assim determinou. Por exemplo, tem política STF, no meio, viu? Tem política agora, no meio. O doutor falou que tem que ser falado. Então o STF, os membros do STF serão indicados pelo presidente da República e serão batinados pelo Senado, correto? Aí, certo ou errado, opiniões nós temos de todas as formas. Então. Muita gente acha que deveria ser puramente através de carreira, só certo. Juízes togados. Muita gente acha que não, que deveria ser o mesmo sistema político, por indicação. Mas... já começa o debate dentro da própria classe do direito, viu? Ligado à justiça em si. Claro. Já começa a divisão e tal, e a coisa vai indo. Então faz exatamente. Tempo assim, Outros têm... Olha, não muda, não. Então, a concepção que metade ou a maioria de juízes de carreira e a outra parte de indicados. Então varia muito da opção. Mas então, é verdade. O sistema nosso é a Constituição assim que prevê. Agora, esse pessoal aí está ferrando o Beto Richa. Conhece o Beto Richa? Conheço. Ele é do seu partido. Sim. Você está no PSDB, né, Mário? Eu estou, Miguel. Inclusive, ia citar essa situação, né? A gente tem visto aí, né, notícias requentadas do passado, né, de investigação, suposto desvio,
né, junto com uma construtora, inclusive a construtora de Cascavel, né? Certo. Construtora Guilherme, que, diga-se de passagem, né, a construtora que mais cresceu em obras no atual governo do estado, né, junto à Coapar, né, e que mesmo com denúncias, né, de desvios, de má conduta na administração, né, pública junto com gestores, continuou executando obras no governo do estado. Mas aí o doutor pode esclarecer só numa partezinha, né? Como se fosse aqui a Câmara. Pode ser denunciado, mas se não tem condenação e é transitado e julgado, não tem problema nenhum de participar de licitação e tudo mais, ganhar e prestar obra, né? Exatamente. Só para uma partezinha aí para esclarecer. Questão a da construtora certidão, Guilherme, né? ela não está impedida de ganhar a licitação, isso eu tenho certeza. Sim. Mas está enrolada. Pois é aquela questão, por exemplo, que a gente fala no direito administrativo, né? A moralidade pública, né? Então tem a legalidade, que é uma coisa, pela legalidade não está impedido de participar, né? Mas aí pela moralidade pública, né? Uma empresa que talvez, né, esteja... Mas a moralidade pública precisa ser medida, ela precisa ser aplicada de acordo com o que diz a legislação. É algo abstrato, né? Não há... E sendo abstrato não tem como exigir, né? Exatamente. Que alguém denunciado e não condenado aí nós caímos, fora, né? nós caímos de novo então, tem isso. Só na vala política. Faço isso só para, em respeito e em consideração, não, em especial o empresário Marco Guilherme, que esteve aqui já no nosso programa e tal, e que sempre disse, olha, a empresa dele, inclusive agora aqui nessa questão dos pontos de ônibus, né? É a empresa que está atrasada, tem pendência com a prefeitura e tal, ele sempre disse que está pronto para responder na instância que for. Faça esse registro só porque foi citado. Prossiga, Miguel, senhor assim, a intenção de citar não é denegrir. É apenas o que está sendo divulgado na imprensa. Certo. Aqui ninguém está Voltando ao inventando Beto Richa, nada, né? Deixa fora Então, Beto Richa, que quer ser governador de novo, ou não? Tem o mesmo direito que o nosso atual presidente da República, né? Se a população escolheu eleger o atual presidente, por que não eleger Beto Richa? Porque também o Beto foi livre, foi inocentado em todos os processos. Mas fez pouquinho voto até então. agora, recentemente. Pois é, assim, 60 e poucos mil votos. Não, fez 60 mil votos, né? 62 mil votos, né? Abaixo de 100. Eu acredito assim, o Beto caiu numa cilada, sabe? Ele caiu, né, numa cilada que, ao meu ver, assim, até de forma muito inocente. Acreditando que teríamos os apoios em diversas, né, cidades, em prefeituras, vereadores, e aí na hora do vamos ver, né, receberam, né, o então ex-governador, né, fizeram festa, prometeram, declararam apoio, e na hora de fechar ali o voto na urna, né, então você tem que tomar cuidado, viu, doutor? Não, já vou perguntar para ele que está querendo virar vereador, então, aí, se ele está preparado para isso aí. As promessas de voto são bastante. Mas o Beto, o que diz disso tudo aí? Não, ele teve nota oficial aí? Você leu a nota oficial? Eu partido vi, e tal, né? Eu que vi. não, ele está dizendo que estão atrás dele, como sempre tiveram, né? É o que eu falei. Essa é a versão dele. É requentado, né? Coisa, por isso que eu citei, entendeu? Né? Que a construtora continuou fazendo. Então, se a construtora continuou fazendo, por mais que, né, que seja legal, né, hoje se fala muito em imoralidade, né, em coisa que é moral ou imoral, né? Então, né, teoricamente, né, o Estado poderia ter segurado também isso para não, daqui a pouco, não impactar, né, no governo que está aí, né? Doutor Kozak, o senhor está querendo se meter na política partidária mesmo? Querendo concorrer a vereador? Já soube dessa notícia, até comentamos aqui na coluna política de Preto no Branco, mas depois não lhe perguntei mais como é que está, porque existe uma etapa inicial que é de avaliação do projeto, você vai ver, vai perguntar, vai saber e tal. O senhor tem vontade, mas não decidiu ainda? Como é que está isso, já que nós tocamos no assunto? Miguel, obrigado pela pergunta. Não, tenho vontade sim, sempre gostei da política, me considero uma pessoa com um certo preparo, né? Mas não tenho experiência. A experiência que eu falo de um cargo, não, de um política, assessor, de política. O senhor nunca militou politicamente, nunca né? foi eleito. Nem partido tem nada. ainda? Ainda não, nada decidido, mas com certeza será um partido de direita. Já antecipo aqui, né? Tenho essa posição. E assim, Miguel, isso nasceu, se tornou um pouco mais incorporou mais pessoas, amigos, colegas que falam, você tem um perfil, por que você não sai a candidato, né? Pensa, né? Trabalha direitinho. Eu não sou uma pessoa rica, né? De dinheiro.
fazer campanha extraordinária, de gastar muito dinheiro, como as pessoas dizem que, olha, para se eleger tem que gastar muito. Os não caras sei, falam em 300 pau. Pois é, se for, não, fica difícil, né? Mas eu acredito que não, eu acredito que você também, as pessoas conhecendo quem você é, entendendo, né, as suas posições, certo, as suas propostas, as pessoas sabem reconhecer. É como o Mário falou, com certeza é difícil, né, muitas promessas, e as pessoas na hora H acabam não cumprindo. O vereador, a gente acompanha, como eu falei, eu nunca disputei, mas quem já disputou fala, o Mário tem aqui... Não, já vou perguntar para ele. Isso. Diz que é uma campanha muito difícil, né? São muitas pessoas, é o vizinho, tem um primo, tem um colega, um conhecido, o pastor da igreja. Então é aquele corpo a corpo certo, intenso. Já volto com o doutor Tiago perguntando por que é que ele quer ser, se ele está achando ruim o trabalho dos 21 vereadores, porque eu penso assim, se alguém quer entrar, é porque vai ocupar a cadeira. Quem está lá vai ter que trabalhar, batalhar para permanecer na cadeira. E aí é refrega eleitoral e tal. O senhor tem que ter uma bandeira aqui, tem que ter uma proposta ali. E claro que, como nós dissemos aqui, a intenção não é ofender ninguém, viu, Mário? Claro. Mas você tem que ter um posicionamento crítico, né? Claro, com certeza. Como o Poder Legislativo, que é composto de 21 homens e mulheres hoje, né? Então já nós voltamos a isso. Agora você, Mário, já concorreu e não conseguiu. Inclusive a deputado. Sim. Vereador, já tentou? Sim, vereador na anterior. Quantas né? vezes você foi às urnas já? Duas? Foi 2018 para deputado estadual e 2020 vereador. Duas vezes, Duas então. vezes. Qual é o resumo da experiência aí? Pensou que ia ser mais fácil? Assim, Miguel, na municipal, né, eu pensei que seria assim, sabe? Qual era o partido na Era época? pelo Democratas, Democratas, né? que não existe mais. Não existe mais União com União Brasil, com o PSL criou a União Brasil. Certo. Eu pensei que fosse ser mais. Porque eu fui para a campanha com uma ideia de realmente levar propostas para a população. Mostrar o que o vereador deveria fazer para mudar a vida, né, do cidadão, para lutar pela cidade, para fiscalizar, que é o principal, né, foco de trabalho do vereador. Mas aí, né, eu entendi que não é isso que a população quer. Ela Infelizmente. não quer ouvir proposta. Infelizmente ela não quer. O que ela quer ouvir? Ela não quer isso, doutor. A velha cesta básica, o benefício. Ela se entrega, sabe? Então, por isso que a gente, né, na política, eu particularmente não participo mais. Não porque, pretende mais. Né, eu, para candidato, não, vou continuar nos bastidores, sim, ajudando, correndo atrás, né, colocando minhas opiniões, que isso pelo menos é uma liberdade nossa, né, até sim, que ninguém não tirem, né? Ser, né? Então, assim, mas eu vejo que... Você decepcionou, então, pelo seu discurso? E não só, viu, Miguel? E não só com isso, tá? Com as próprias promessas, sabe? Com as próprias promessas. Alguém prometeu né, com você alguma coisa? De partido, tá. que vai vir... Teve uma época aí que você estava num telequete Ring 12 com o prefeito Paranhos, eu lembro. Você tinha umas sérias divergências. Hoje já está mais light. O que aconteceu? Não, Miguel, que assim, eu sempre coloquei minhas opiniões, o prefeito, né, sempre veio, né, conversar, sempre veio discutir, né, de forma particular, sempre troquei, né, mensagens com ele assim, de forma muito respeitosa, né, colocando as minhas opiniões, inclusive, né, numa das conversas que nós tivemos, ele tirou uma foto no chão da sala dele do projeto da Carlos Gomes ou da Rocha Pombo, agora eu não me lembro bem qual foi, falou, tá aqui, tá pronto já esse, ó. Mostrou a foto no chão da sala. Eu falei, então, eu respeito, né, o prefeito, né, tenho minhas opiniões, né, já conversei com eles várias vezes. Até em 2020, quando o Berté se colocou candidato, eu falei para o Berté que o correto seria a gente abandonar o projeto do Berté candidato e fechar com o grupo do prefeito Paranhos, né, pelas condições que eram, né? E o Berté também entendeu isso. Mas aí não deu certo. Mas o restante do DEM não quis. Né, de forma democrática a gente continuou, né, a campanha. Certo. O Berté fez poucos votos lá, né, de forma, né, brigadora, mas, né, nós ficamos fora do governo do Paranhos, né? Qual é a nota que o senhor dá para a nossa Câmara hoje, doutor Kozak? Porque daqui a pouco, se o senhor está pretendendo entrar no circuito aí, disputar, porque é evidente que o senhor concorda que é preciso combinar com o povo, né? Que o povo é que vai às urnas lá no dia que tem que ir às urnas. E a gente vai saber se a conversa colou ou não. Mas aí, vai entrar na Câmara por quê? Se os que estão lá estão bem ou nem tanto?
Por gentileza, sua Miguel, consideração. Nada é tão bom que não possa melhorar e também o seguinte... Nada é tão ruim que não possa piorar. Também. Sabia disso também? Também. A Câmara de Vereadores de Cascavel, ela é muito plural, por evidente, né? 21 cadeiras, Claro. Cada vereador representa ali seu espectro, mas eu acredito que o seguinte, o vereador tem a liberdade justamente porque ele representa, né, a pluralidade. E eu não vejo ali do espectro de direita vereadores que se posicionam de uma forma mais firme, né? O que você vê mais é vereadores reativos e não ativos, propositivos, né? Por exemplo, que Cascavel é uma cidade boa, ajuda bastante também o trabalho, né, de alguns ali. Mas você vê, por exemplo, propostas de lei do dia do carregador da tocha olímpica, né? Propostas de lei é verdade, foi aprovado, inclusive. Salvo engano, eu ouvi de uma pessoa, né, de um cidadão que teria também o dia do gaúcho e tal. Respeito. Não, isso aí tá né? certo. Eu Nós respeito. gaúchos gostamos disso. Correto. Tem que ter o dia, né, do gaúcho. Mas dia do baiano, dia eu do digo paraibano. assim, no sentido de proposição para a cidade de Cascavel. Eu acho que tem bastante coisa para que a gente pode ver, entendeu? Tem situações, por exemplo, recentemente nós tivemos aí uma denúncia, questão lá dos bueiros, né, das bocas de lobo, que a empresa recebeu valores, correto? E não fez o trabalho. Não prestou serviço. Isso é coisa que está público, né? Ministério Público, investigação. Já está no GAECO. Desculpa, não me recordo se há denúncia ainda. Já está denunciado, o delegado já está em fase de... Mas denúncia do Ministério Público ou investigação? Não, o delegado já levou lá... Já relatou o inquérito. Como é que chama? Indiciamento. Indiciamento. Tem um grupo grande de pessoas indiciadas. Correto. E o Ministério Público está vendo se vai denunciá-las ou não. Então a gestão pública da cidade, né, ela passa pela prefeitura, pela pessoa do prefeito, passa pelos secretários. E tem fiscais, hein? Tem fiscais atuando aí dentro desse Exatamente, pelos secretários, passa também. É o controle interno, sim, correto? Do Poder Executivo. Mas também os vereadores têm essa responsabilidade. Tem que ir lá fiscalizar, correto? Também, não estou dizendo que a responsabilidade é só do prefeito, é só do presidente da Câmara, mas acaba caindo no colo porque eles são aqueles que estão representando a casa, né? Então, com certeza, as pessoas irão cobrar esses senhores. E os outros 20 que estão lá também. O que estavam fazendo? Se a função não é fiscalizar, por que não fiscalizaram esse contrato? Seu comentário sobre esse tipo de situação, meu caro Mário Sá? Que eles dançam conforme a música, né? Eles quem? Então, os vereadores, né, da cidade, né? Eles não executam, né, o papel que eles deveriam. 99,9% é a situação, né? Quem que é oposição, na sua opinião, hoje na Câmara? Miguel, nenhuma é oposição. Não tem oposição em Cascavel. Só fala na professora Lília, mas assim, viu? Sabe quem é que tem baixado o sarrafo lá? O Edson Souza, mas, viu, assim, que é do MDB, que é da base do prefeito. Mas o Edson, ele tem sido um bom vereador. Tem se destacado. Tem se destacado. Mas, assim, ele não pode cuspir no prato que ele comeu. Ele foi eleito pelo grupo do prefeito, né? Sim. Então, já que ele deu apoio para o prefeito, ele pediu o voto para o prefeito. Então, agora, o que ele está fazendo lá, ele vai fazer... Olha aqui pro telespectador, não olha só para ele. Olha aqui, ó. Não fica me... Que você falando... Me corrigindo aqui. Não, você tem que olhar direto no olho de quem está nos acompanhando. Você faz eu perder o raciocínio e eu querendo falar do vereador aqui, você até me perdi o fio da meada. O vereador Edson deve obrigação para o Paranhos. Onde é que se viu um negócio desse? Ninguém deve obrigação para o prefeito, só porque estava junto com ele. O cenário mostra e tem falado que o Edson deve sair do MDB e ir para o PSD. A conversa que tem. E aí tem. Ele vai estar no grupo de novo do prefeito Paranhos. E aí ele vai pedir voto para quem o Paranhos for apoiar? Mas você acha que o Gugu Bueno não vai disputar contra o Renato? O Gugu é pré-candidato, não tem nada a perder, né? Ele, ao meu ver, deveria ser candidato, assim como o Pacheco fez várias vezes. Entendeu? Porque não tem nada a perder. Se ele não for eleito prefeito de Cascavel, ele volta para o mandato de deputado e continua executando de uma forma, né, para você muito ver como boa. É que é muito, a conjuntura política. Isso que o Mário está dizendo é absolutamente procedente. Viu, Miguel? Até para você. Mas o prefeito disse que o governador vai estar com ele no palanque e, quer dizer assim, em outras palavras, o prefeito vai dizer: Ratinho, manda o Gugu ficar quieto e vamos apoiar o Renato, que é o meu candidato. Será que isso pode acontecer? Miguel, pode, mas não deveria, né? Pois é. Porque, né, o que a gente tem visto hoje em Cascavel, até eu fui numa reunião com o Renato,
né? E eu não tenho nada contra a pessoa, eu sempre comento o lado político, né? E que, mais uma vez, ele fala que eu vou ser candidato a prefeito porque o prefeito Paranhos me pediu e o presidente da Câmara me apoia. Porra, então é a argumentação dele. Então ele não tem, viu? Não, eu quero ser candidato a prefeito porque eu gosto, eu quero administrar minha cidade de coração, porque eu amo. Mas, viu? Mas então não porque os outros mandaram. Então, e outra coisa, mas é grupo, né, o governador vir lá de fora, viu? O grupo para ficar e não perder a vaga para o outro que quer entrar, tem que todo mundo se alinhar. Mas ali não tem mais grupo, Miguel. Se for ver, então, né, o que o governador vai fazer? Pacheco é presidente da segunda comissão mais importante da Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Finanças. É da bancada do governador, é apoio do governador. O Gugu é o vice-líder do governo, né? O Batatinha é da bancada de apoio do governo. Prefeiturável aqui em Cascavel. Então, Batatinha também, viu? Como que vai fazer? Batatinha está se esparramando. Aí o governador vem e fala assim, não, o meu candidato em Cascavel é o que o Paranhos colocar, Renato Silva. E ele vai colocar e correu de perder 3 deputados da base? Doutor Tiago, o povo é que tem que resolver também um pouco, fazer a sinalização. E aí nós entramos nas pesquisas, que lá na Rádio Estúdio, seguidamente os senhores comentam também, fazem um registro, né? Essas pesquisas hoje indicam, por exemplo, 3 nomes à frente. Quem são os 3 nomes bem colocados aí, Mário? Cita os 3. Edgar Bueno, Márcio Pacheco e Renato Silva. E vai sair daí o futuro prefeito, na sua opinião, doutor Tiago? Acredito que possa sair sim, Miguel. Eu, particularmente, até utilizando aqui a fala do Mário, muito feliz, não é nada pessoal, não é uma crítica pessoal contra a pessoa. Mas a pessoa que ela se coloca como um candidato, um pré-candidato, que ela quer ser prefeito, vereador, que seja o que for, ela tem que falar, correto? Para que o eleitor o conheça, né? Eu vejo assim, por exemplo, nessa questão, o Renato Silva com muita dificuldade, né? Até para se comunicar, de falar, por exemplo, foi convidado para comparecer, não é obrigado, né? Não é obrigado, com certeza, mas foi convidado a aparecer ao programa, declinou, tentamos... lá na rádio? Exatamente. A rádio chamou ele. Tentamos algumas outras entrevistas para pegar a opinião dele sobre... O Renato fala muito na rádio CBN, lá com o Zé Roberto, que é a rádio dele. É a rádio dele, né? Na Colmeia, ele fala bastante. É uma pessoa que ele quer ser... São boas rádios. Prefeito da cidade de Cascavel, né? Cascavel, o polo aqui da região oeste, a 5ª do estado do Paraná, né? De importância, em grandeza, em população, 3ª ou 4ª, se não me engano, em extensão territorial. Certo. Então ela merece ter um prefeito à altura, um prefeito que fale, alguém que fale bem, que represente bem essa cidade. Que conheça, né, o município. Conheça, exatamente. Mas aí, se o senhor concorda, quer dizer que o Edgar Bueno leva vantagem? Olha, talvez sim, talvez o Edgar Bueno saia à frente porque ele não tem medo, isso nós temos que reconhecer. Mas dizem que o Edgar já foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e agora não pode ser a 4ª vez. O senhor é essa turma? Que não pode, Miguel, é democrático, ele vai colocar o nome dele pela disputa, pelo que ele falou conosco aí essa semana, né? E o povo vai fazer a sua escolha. E ele vai mesmo, na sua opinião? Me parece que vai, me parece que está disposto, né, que está maduro, mas aí temos também Márcio Pacheco, outro também que cravou. Também disse que vai. Que sai, correto? Disputou as duas últimas, mas o Márcio as duas anteriores. Não está preterido no Republicanos, né? Ele vai ter que resolver lá essa situação, né? Até por causa disso, Miguel, vou ser bem sincero, vou ser um pouco mais aqui arrojado. Pois não. Eu acredito que o Renato Silva com essa, ele deu um tiro no pé, acredito que ele nem saia, porque dessa forma não ficou legal para ele, né? Diretamente lá em Brasília, com o presidente nacional. Mas ele agrega o grupo. Eu acho Se o prefeito começa a abraçar o Renato, eu acho que começa a ser uma forma... e o governo municipal e os seus associados ciscam para dentro, o Renato não fica forte, Mário? Miguel, assim, ó, ele realmente, eu concordo com o que o doutor falou. Ele poderia ter feito o vídeo. Chegado em Cascavel de forma humilde, né? Falar em humilde... Aquele vídeo com o presidente Pereira. Pego aquele vídeo, né, ido até o Márcio Pacheco, chamado os vereadores do partido, Bete, o Carlos Xavier, sentados 4 numa sala e o vice-prefeito mostrado para o Márcio. Deputado, olha aqui. O que vão fazer? O que eu faço com isso? Vamos entrar num consenso? Seria humilde ele fazer isso aí. Mas acho que o Renato quis já atropelar. Então, mas aí o tiro saiu pela culatra, o Miguel. E a gente sabe
que na política, como que é? Na política até cavalo voa. Dizem, né? o Álvaro Dias que fala isso aí. E daqui a pouco o senhor Marcos Pereira, que não é um cara de manter muita palavra, quem é de São Paulo conhece, pode mudar o discurso. Quem é de São Paulo conhece muito bem, e lembrando que aqui no Paraná também, mas quem vai coordenar, quem vai a Executiva Nacional, que nós temos hoje de presidente do Republicanos, o Marcelo Almeida, que também não é um cara diferenciado, casca grossa, entendeu? Um cara corretíssimo. Será que ele aceitaria essas coisas? Que eu não sei se ele vai engolir a seco com você. também isso. E só uma questão pois também, não, Miguel, antes de nós avançarmos, você falou que o governador disse que o candidato será o que o Paranhos apoiar. Ele disse que estará junto com o Paranhos. Mas e o Paranhos já disse que vai para apoiar o Renato. Será que o Ratinho vai passar por cima do Gugu? Mas nada impede que se inverta, né? Que futuramente o Paranhos apoie quem o governador determinar. Pode acontecer lá na frente, né? Mas o encaminhamento hoje é nesse sentido. Nesse cenário poderia ser fácil. Eu tenho que perguntar aqui, depois você volta aí, mas já também nesse sentido. Dizem que, se o Paranhos abraçar e dizer, este aqui é o que vai me suceder, o povo, todo mundo vai olhar, esse aí, Paranhos, como é o nome dele? Fulano de tal, vou votar nele. E os 70%, 60% que seja, vamos baixar mais, que o Paranhos levou na reeleição, passaria por tal de cidadão. Você concorda que é assim que funciona, Marco? Da forma que o povo de Cascavel enxerga o Paranhos, com certeza. Mas e para mim o Paranhos fazia isso para uma única pessoa, que é a Alessio Spínola. Então, o candidato a prefeito do Paranhos é o Alessio. Mas aí o povo vota no Alessio porque o Paranhos está dizendo que o Alessio... Mas o Paranhos hoje deve ter 90% de aprovação. Mas né, é o Paranhos, homem. Entendeu? Mas não aí, viu, o Paranhos vai conseguir fazer capitalizar. Viu? Só que para Alessio, que é o cara que está com o Paranhos há quantos anos? 20 anos? 30 anos. Que sempre andou junto. Isso para outro não vai acontecer. Mas e se o Alessio virar o vice do Renato? Não, que o pessoal fala, hein? Mas aí o Alessio, viu? O Alessio vai ficar... Hoje o Alessio tem uma representatividade enorme dentro de Cascavel. Entendeu? Tá em todo lugar, sempre acompanhado. Você acha que ele cresceu bastante? Vai ser vice-prefeito para ficar numa salinha fechado lá, não vai ter autonomia de fazer... Não. Viu? Quem foi? Viu? Quem Se que ele for foi? vice de um candidato que ganhar a eleição, o Alessio também vai depois ser deputado. Não vai, Miguel. Miguel, e voltando até no assunto, olha como que pegou mal o vídeo do vice-prefeito, do Renato. 2 dias depois, o Paranhos e o Márcio e o Alessio foram lá tomar cafezinho com o Pacheco. Do Márcio tomar café. Acho que não foram pedir desculpa, né? Eu não sei. Mas foram lá dizer que o Márcio tem que ficar, porque o Márcio disse que sai para ser candidato. E aí como é que faz? Miguel, e pela posição que está o Márcio nas pesquisas, né, hoje mostrando que ele vai para o segundo turno com o Edgar, ele tem que sair do Republicanos e ser candidato. Mas aí o Republicanos não vai dar carta de anuência para quem vai virar adversário. Mas corre o risco. Tem que acabar esse negócio também, viu, Miguel? Do cara garantir também, eu venho concorrer aqui porque lá depois eu volto. Tem que acabar com isso aí. O cara tem que sair, tem que abrir mão do mandato. Entendeu? Lógico. Entendeu? Se ele quer de 2 em 2 anos ser candidato, e eu já apoiei o Márcio 2 vezes, você sabe disso, entendeu? A gente tem que pegar e abrir mão e concorrer. E pagar o preço pela briga. Doutor Tiago, o senhor acha que o Paranhos olhando assim, firme, diz você vai ser o prefeito, e o povo todo vai votar no homem? Sinceramente, eu não acredito não, Miguel. Porque eu não faria dessa forma, as pessoas que tenho ali no meu âmbito, né, contato, não pensam dessa forma também. E eu acredito que nós temos que ter uma visão mais crítica, né? Algo mais autêntico. Não acredito... valer o nome pelo seu potencial, e o nome é que tem que convencer. Correto. Não o padrinho. O Paranhos foi uma coisa, ele se reelegeu, eu concordo também. Fez bastante aí voto porque ele fez uma boa primeira gestão, ele é bom no marketing pessoal, ele não é um candidato ruim, um político ruim, entendeu? Méritos dele. Ele é profissional. Mas, assim, transferir, colocar a mão e dizer que vai transferir, na minha opinião, não sei se consegue transferir 30%, não sei. Tem posições diferenciadas. Eu fico em dúvida porque realmente ele foi muito bem votado, né? Então... Agora, o prefeito tem uma coisa que precisa ser reconhecida. Eu tenho dito aqui, ninguém me contrariou. Ele botou o pé no pescoço da oposição e não precisou nem apertar. Você foi, não tem oposição, morreu a oposição em Cascavel desde que o Paranhos assumiu a prefeitura.
Concorda com isso, Mário? Mas não só a oposição, né? Inclusive, né, a gente tinha uma instituição que era muito participativa na política, era o Observatório Social, inclusive o Observatório também, né? A gente não viu mais, né? Meio que desapareceu. Né, desapareceu, né? Virou as costas, né? Não comentou, o Observatório não comentou sobre a ponte que o Berté falou esse dia para trás. Eu lembro que o Polasek até agitava um pouco. E antes tinha aquele advogado, genro do Paulo Martins, Gilson, eu não lembro o nome, que também fazia uma confusão grande. Isso quando era no executivo esse prefeito Edgar. Aí o Edgar saiu, parece, sumiu. Ninguém mais incomoda. E aí eu quero perguntar assim para o doutor Tiago, a Câmara de Vereadores hoje é 80%, 90% situação base. Isso é pecaminoso para a democracia, para os interesses da comunidade, porque politicamente é uma coisa que consagra o próprio Paranhos. Ele tem a base legislativa. Como o Ratinho tem a base legislativa na Assembleia para governar o Estado. Como o Lula fez um monte de voltas e tal, já para aumentar a base dele e conseguir emplacar o que ele entende que é bom para o governo. Então, essa questão de oposição e de puxadinho da prefeitura, seu comentário sobre isso. Miguel, eu não acho saudável você ter 80%, 90%, né, dos vereadores base do prefeito, correto? De forma, vamos dizer assim, cega, correto? Eu acho que o vereador, eu tenho certeza que o vereador tem que ser independente, exercer o seu mandato fiel ao seu eleitorado, fiel ao que ele prometeu defender. Agora, se há algo errado, se há algo, por exemplo, voltando a essa questão aí dos bueiros, por exemplo, tinha que ter ido para cima, tinha que ter investigado, prefeito, o que está acontecendo aqui? Hoje o Alessio, inclusive, também esteve conosco lá e ele respondeu, essa pergunta foi feita para ele disse que a Câmara já encaminhou, que está fazendo o possível, né, o que eles podem fazer, e que esse é caso da polícia, do Ministério Público. Mas também é responsabilidade, sim, da Câmara dos Vereadores, dos senhores vereadores, inclusive também do presidente da Câmara, que ele é um vereador também, né? Inclusive com precedência, né, ou hierarquicamente. Mas o senhor é de convir que não interessa ao prefeito de plantão? Hoje estamos falando aqui em Leonardo Paranhos porque é o prefeito que está aí, poderia ser outro nome. Ao prefeito de plantão não interessa, por exemplo, a CPI da saúde, ou interessa, Mário? E a CPI da saúde, você já ouviu falar mais alguma coisa sobre ela, não? Faz 15 dias que eu estou fora de Cascavel, mas eu realmente não ouvi falar nada. Mas da forma que o prefeito fez, né, todo aquele barulho, né, foi lá, ele quase trocou os pneus das ambulâncias, né? Lá, Então, assim, não sei se não macaqueou ele lá. deveria ter orientado né, o líder do governo, né, o próprio presidente, para que abrisse a comissão de investigação da saúde, sim. Entendeu? Porque se aquilo ali foi um problema, né, que ele deveria investigar. Mas aí marcar a paleta do governo na hora de sair uma Miguel, CPI, mas a CPI onde é que você viu isso? Mas a CPI, então, é só para o lado ruim? Não, tem o lado político, né? Entendeu? Viu? Tudo então, tem o lado político. Só que assim, o que fizeram, jogaram, né... Eu acho que o vereador Edson não conseguiu as assinaturas, porque ele nunca mais falou no assunto. Se bem que eles falavam que tinha, né? Depois dessa que não tinha, né? E aí... Falar até papagaio fala, mas na política, hoje um cidadão diz assim, deixa que eu assino. Aí vai dormir, recebe um telefonema antes de começar a sonhar e sonha com um monte de coisa voando e tal. No outro dia de manhã ele fala, não tem assinatura mais. Isso acontece. E assim, e a forma que foi feita, né, ficou ruim para o secretário Miroslav, né? Eu acho que, né, ele perdeu toda a credibilidade, né? Ele foi passado o trator em cima dele, né? Mas ele está firme e forte. Não, ele está sendo um bom secretário, né, Miguel? Vamos falar a verdade, né? O prefeito prestigia ele direto. Sim, mas ele está sendo um bom... Eu também tenho minhas divergências com ele, mas ele está sendo um bom secretário. Habilidoso. Ele põe a cara a tapa, coisa que muitos não faziam. Ele é nojento para falar com político, sou político. Ele não dobra o joelho. É que ele tem opinião, é isso que eu quero quanto dizer. tempo faz que ele está no... Né, já foi chefe da 10ª regional, entendeu? Então é um cara preparado, que tem o jogo de cintura. Se o senhor for vereador, doutor Tiago, o senhor dobra o joelho fácil ou não? E aí não estou dizendo de submissão, mas estou dizendo em convencimento. Ou o senhor vai ser berrento, cabeçudo nas suas posições? Miguel, berrento, cabeçudo, você não pode ser quando você não tem a razão, né? O que eu tenho é posicionamento. Se alguma situação que não for de acordo com
os meus princípios, meus valores, se é algo que eu acho que estou errado, não é porque eu estarei na base. Se for depender disso, de se estar na base do governo, é você fechar os olhos para tudo que pode estar errado, para o meu trabalho como vereador, caso, né, venha disputar e seja eleito, correto? Aí não. Não, com certeza, não me dobrarei. Não é esse o meu perfil, não é esse o meu estilo. Vai para o debate, para o convencimento, Exatamente, que é a questão do plenário. Né? O legislativo é legislar, agora de uma forma debater também, né? De uma forma responsável, né, Miguel? Não é aquela O coisa senhor aprovaria a venda dos terrenos aí que os vereadores aprovaram, inclusive o nosso Ninho da Cobra e tal, que meio que deu uma empacada aí por causa da justiça e até um número X de imóveis que poderiam já estar sendo leiloados, parece que tudo foi esquecido. Eu tenho uma visão mais liberal neste ponto, Miguel. Na minha opinião, a Câmara de Vereadores deveria ter debatido melhor essa questão, através inclusive de audiências públicas, através de pareceres, através de um estudo técnico mais aprofundado, para que você tome uma decisão, né, dessa envergadura, né, de vender imóveis públicos. Você tem que saber, por exemplo, a destinação, para onde vai, esse imóvel está sendo útil, não está. Tem a questão da afetação, né? Aqui no direito administrativo ele traz, o imóvel está servindo, não está? Sim. Agora está parado, está ocioso. Não vai sediar uma praça, não vai sediar uma unidade básica, faz o quê com esse imóvel, né? Tem que girar, e claro, esse dinheiro tem que vir já com uma destinação, se não já certa, mas algo de útil também para o município. Você aprovaria na Câmara vender os imóveis da Prefeitura? Miguel, se a Prefeitura não precisasse dos imóveis, ok, né? Acho que poderia seguir, mas veja só, né? Quantos imóveis hoje a Prefeitura paga um aluguel absurdo? Tem um monte, né? um monte. Inclusive onde está a Secretaria de Saúde hoje, né? É um predião grande ali que é um predião grande. Então, dos irmãos Mufato. Por que não pegar, né, um terreno da Prefeitura e utilizar esse recurso para construir um prédio próprio? Mas aí vai ficar mais um bem, né, imobilizado, mesmo capital imobilizado, mas só que você deixa de pagar um aluguel, porque um aluguel é um dinheiro que não volta pro município, né? Né? Se o Mário estivesse na Câmara, ele iria fazer isso aí. Vai vender por quê? Mas e essa secretaria aqui que está pagando aluguel? Certo. Ele podia fazer o quê? Mandar um ofício para o prefeito, né, para a prefeitura, para o secretário, requisitando informações. Aí nós temos uma situação que chama-se vontade política, porque para fazer a locação desse imóvel que você citou, foi feito lá atrás, não foi no governo Paranhos, teve vontade política do então gestor. Se não me engano, foi o próprio ex-prefeito Edgar. Manter a locação, aí foi vontade política do gestor seguinte, aí sim o Leonardo Paranhos. Onde que eu quero chegar? Muitas vezes o gestor do executivo, com a sua vontade política, seus compromissos com as lideranças comunitárias e tudo mais, choca com a parte do legislativo. E aí vira uma grande confusão. E, por exemplo, hoje temos as emendas impositivas. Será que sai? Será que não sai? Isso aí nunca antes em Cascavel aconteceu. O que você nos diz das emendas impositivas? O prefeito vai atender, será? Até o momento não, né? Não, inclusive ele bloqueou, né? Alguma coisinha já foi feita. Por exemplo... Mas ele está querendo passar para 2024. Ainda não está decidido. Miguel, passar para 2024 vai usar dinheiro, vai virar dinheiro de campanha. Aí também já não é a forma correta. Se não vai passar agora, o ano que vem também não deveria passar. Homem, como é que o povo vai votar no pessoal se não tiver os compromissos satisfeitos? Miguel, mas o vereador não tem que ficar cuidando. Eu vou pegar 100 mil e vou construir uma quadrinha de futebol lá no Cascavel Velho. Mas o povo quer. Entendeu? Então, a prefeitura tem esse papel, o vereador não tem esse papel. Entendeu? O vereador pode direcionar para a prefeitura cumprir. Mas aí, viu, doutor Tiago, então, o vereador acaba brigando com o secretário. Às vezes com o próprio prefeito, que nem aconteceu esses mas dias é que nós aí, temos né? assim, Miguel... Sabe o que tem que administrar? Se o senhor for candidato, for eleito, você tem que fazer um leque grande. Não é fácil, viu, doutor? Pode prosseguir. Miguel, é que assim, é fácil. É que nós temos alguns vereadores que querem Fácil porque você nunca foi lá para dentro. Ser o dono da cidade, achar que ele que pode tudo e que todo mundo é obrigado a atender ele na hora que eles querem, entendeu? Agora, tem que se ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de jogo de cintura para fazer as coisas. Não é impor, chegar numa secretaria e querer impor as coisas que vai acontecer o negócio na cidade. Doutor Tiago, o Mário falou uma palavra que eu tenho ouvido bastante. Tem que ter mais paciência. O povo não tem mais paciência. O futuro quase
se combinar com o povo, vereador, o senhor pretende pedir paciência também para o seu eleitorado depois? O povo não tem paciência, Miguel, ao meu ver, porque há muita promessa, né? E pouca realização. Então, por isso que a paciência esgota. Agora, se você é uma pessoa, é um candidato, um político, seja prefeito ou vereador, que você trabalhou de forma responsável, você prometeu o que você pode cumprir, é diferente. Tenho certeza que este político, seja executivo, legislativo, judiciário, não, desculpa, né? Que não é político, sim, no caso mas seja aqui, executivo ou legislativo, ele não vai ter problema com o seu eleitor, com as promessas que ele fez lá na campanha. Mário, nós estamos falando do segundo melhor município do Brasil, né? Nós estamos falando do melhor prefeito do país. Sim. Então, sim. Como é que pode? Não tem coisa tão errada não assim. É a segunda melhor cidade do país, acho que na faixa de até 500 mil habitantes, né? É, na faixa tem uma, entre, da nossa população. Entre municípios de até 500 nós estamos mil. falando Então, viu? Você acha isso pouco? Miguel, assim, Cascavel, ela vai continuar decolando. Aqui hoje é a cidade do momento. Né? E eu sou nascido em Ribeirão Preto. Sim. E posso falar, Cascavel, ela vai se tornar uma Ribeirão Preto. Né? Porque lá é bacana, né? Lá é fantástico. Viu? E nós estamos indo no mesmo rumo. Que beleza, hein? Né? Nós estamos indo no mesmo rumo. Só que assim, aí minha preocupação, né? Todo esse marketing que foi feito, né, de segunda melhor cidade do país, né? O que aconteceu nas nossas ruas, Miguel? O que aconteceu? Olha o quanto de morador de rua que nós temos na cidade hoje. Você dá uns 400 por aí, segundo as informações. Muito mais! Isso não é culpa da prefeitura? Muito mais! Não. Miguel, isso aconteceu... O nosso secretário Hudson Moreski, ele passa dia e noite na rua, tentando juntar jeito e mandar para os encaminhamentos à saúde, para ir para o albergue e tal. E um monte de gente não quer saber desse assistindo, Mário. Miguel, pode continuar fazendo. E eu vou de novo comparar com o Ribeirão. Lá nos anos 90, doutor, fizeram lá Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. Acabaram com a cidade de Ribeirão Preto. Né? Criminalidade alta, pobreza, favela. Cascavel vai, se continuar desse jeito, não, mas não vai. Pra se Deus quiser, rumo, não vai. Entendeu? E é isso que nós não queremos, Miguel. Por isso que tem que segurar um pouco, entendeu? Deixa a cidade estruturar. Nós temos o melhor falou que nós temos aqui, já meio próximo do centro, algumas áreas assim que já começam a tomar a forma de uma Cracolândia. Sim, tem mesmo. E temos a questão da droga. Sim. Desenfreada também, né? Sim. Se o senhor for eleito, vai fazer o que em relação à violência e às drogas, doutor? O nosso tempo já está indo para o final. Olha, Miguel, é um debate que você tem que ter uma pluralidade, você tem que encarar essa questão, né, com a ajuda de outros profissionais. Um vereador sozinho não vai fazer chover. Tem que ser a tal da rede. Exatamente, mas eu acredito sim que o poder público ele tem que estar atento e responsável em relação a essa situação. Nós não podemos admitir uma cidade igual Cascavel, a segunda, melhor, até municípios com 500 mil habitantes, por exemplo, as duas senhoras que em 2021 ou 2022, né, que faleceram, uma dentro de casa, o cidadão correndo em cima do seu teto, caiu dentro da casa dela, drogado, deu uma né? dentro de casa. Isso é inadmissível. E a outra que foi pegar uma pizza aqui, inclusive até próximo da minha casa, próximo de nós, aqui no comercial, e veio uma pessoa também, me parece, também independente químico. E matou no ponto de ônibus quase ali, isso a gente podemos, nós não podemos admitir, muito embora eu compreendo, e até é bom saber que o secretário, né, o Hudson Moreski, faz força, mas nós temos que fazer então um projeto melhor. Uso muito a expressão enxugar gelo. Mas nós temos que fazer tem que ter um projeto melhor. Mesma coisa na questão da saúde. Você ouve falar que o povo vai 3, 4 horas da manhã para a fila da UPA, 3, 4 da tarde está lá ainda. Ouve falar disso, né? Não é regra geral. Mas isso não podia acontecer. Sim. Mas acontece. E até, Miguel, você viu, teve vereador de Cascavel que foi a Toledo buscar recurso com o deputado federal para construir mais uma UBS em Cascavel. Mas e daí? Viu? Mas nós estamos lotados de UBS. Nós precisamos então de trazer mais uma UPA para dentro do município. Entendeu? Aí a gente consegue melhorar a saúde. Porque depois que fechou o Salete, aonde que caiu tudo, Miguel? Lá no HU. Viu? Né? A enfermagem vai fazer greve. Foi anunciado aí agora para o dia 21. Pelo piso, né? Pelo piso salarial, piso, né? E tem outras reivindicações. Eu sou contra o movimento paredista, mas também como é que vai dizer, né? É uma situação delicada aí, né? O senhor acha o que da greve, doutor Tiago? Olha, Miguel, o pessoal da enfermagem, da saúde, eles estão brigando por direitos, né? Sim. E é complicado a gente criticá-los, né? Nós não estamos na pele deles, por exemplo, a época de Covid, né? Então, esses profissionais foram bastante ativos, né? Ajudaram, salvaram vidas, correto? E estão enfrentando essa situação. Talvez querem o quê? Reconhecimento?
Claro que todo mundo quer ganhar mais, quer ganhar melhor, Claro. mas tem também o outro lado, né, da questão política, a questão do dinheiro. E Muito essa complexo isso, É né? muito complexo. Atualmente, o que não pode é deixar o povo desassistido. Que atualmente o país passa por uma situação certamente não vai delicada. acontecer, né? Pois é. Mas um grupo que pare de trabalhar sempre faz falta aí para o andamento da máquina. Mário, encerramos aqui. Ô, Miguelzinho. Teria mais uns 15 assuntos, você queria falar do que mesmo? Mas antes de você encerrar, né, até né, você falou do preto no branco no começo e eu gostaria de citar uma das matérias aí, né, que você coloca o PSDB também aparecendo como, né, lançando um possível pré-candidato. Eu tenho informação de que o Rômulo Quintino, vereador, que hoje é prefeiturável pelo PL, é a informação que eu tenho. Escrevia isso que o Mário está falando ali. Quem que me contou não interessa, viu, Mário? Fonte é fonte. Agora, se você confirma a possibilidade do Rômulo ir para o partido, você diz, olha, isso. Se não, também pode dizer, não tem problema. Miguel, e é bom esse espaço para deixar claro que essa matéria realmente é verdadeira, né? Tem conversa, tá? E ela só não será concretizada se o vereador Rômulo não quiser. Olha só. Tá? Então, nós estamos, né, o PSDB está com as portas abertas para o Rômulo Quintino, né, vir como pré-candidato a prefeito de Cascavel. Obrigado, Mário, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Já convidei o Mário mais de uma vez, mas ele viaja bastante e tal. Agora com o Dr. Tiago Kozak. É verdade que a Rádio Estúdio está sendo catracada, como diz o Dr. Chili Siliprandi, por essas questões aí de ir para frente do quartel, de se posicionar uma rádio liberal, de extrema-direita e tudo mais. O nosso Duca Siliprandi, empresário, que hoje está descansando na orla de Santa Catarina. Ele cansa rápido, seguidamente ele vai descansar lá. E de lá ele nos acompanha, né? E fica falando aí, tá tendo que se explicar também e tal. Isso não é perigoso? Amanhã depois, o que implica no ânimo de vocês na rádio essa questão de censura, de posições extremadas e tal, e o risco sempre do processo? Para fechar a sua participação. Miguel, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre essa questão de investigação, eventual responsabilidade da rádio nesse contexto, né? Mas o que a gente sabe é que o apoio que a rádio deu foi manifestação no quartel, que não houve nenhum problema. A Constituição assim permite que as pessoas se manifestem, né, de forma ordeira, pacífica, vedado o anonimato, e lá não teve nada de errado. Posições democráticas, sim, todas elas assumidas. Né? Agora, detalhes eu realmente peço desculpas, mas eu não tenho. Né? Temos a informação, agora vamos ver com o Duca como é que está isso aí. Temos outras emissoras também, o próprio Cantini da Rádio Massa não esconde que é processado e questionado e tal pelas suas posições também, mas é o preço que se paga no caso da comunicação social, né? Doutor, para fechar, até a próxima. Miguel, que não tenha ressabiado, né? Claro que não, muito obrigado pelo seu convite e parabéns pelo podcast, muito bacana, eu sempre acompanho. O senhor perguntou no início o que nós ia falar, qual que é a pauta e tal, não, viu? Não tem pauta. O senhor foi muito fraquinho. O senhor foi muito... Segurou muito, né? O senhor foi bem. Até. Segurou muito, né? Não, claro. Tem que administrar o truco, né, Precioso? Diego, podemos fechar então? Agradecemos a todos que estiveram conosco e, de um modo especial, ao Grupo Mantovani, que assina conosco, está aqui nos dando força, nos incentivando para levar essa comunicação, nosso podcast. E um abraço aí para o Fernando Mantovani e para toda a equipe do Grupo Mantovani. Até a próxima, um grande abraço.